O convite chegou em uma manhã aparentemente comum, dobrado com cuidado dentro de um envelope dourado, que exalava o cheiro artificial de perfume barato. O remetente era óbvio, minha prima, aquela mesma que sempre fizera questão de me colocar como pano de fundo em todas as comparações possíveis. Enquanto lia as palavras formais sobre a festa de noivado, não pude deixar de notar o tom sutilmente enviesado da mensagem. Entre as frases rebuscadas, escondia-se um subtexto cruel. Eu não estava sendo convidada por ser parte essencial da família, nem por afeto verdadeiro. Eu era, de certa forma, a atração curiosa que eles poderiam exibir, como quem mostra uma peça exótica de decoração para os amigos, alguém que poderia encher o ambiente de comentários, mas jamais de respeito. As semanas que antecederam a festa confirmaram essa impressão. Em ligações mal disfarçadas e conversas de corredor, chegavam a mim comentários de parentes que repetiam quase em coro: "Vai ser interessante ter você lá, com aquele seu uniforme. Diferente, sabe? Diferente." Essa palavra me acompanhava como sombra. Nunca era usada com orgulho ou com a admiração de quem reconhece dedicação, mas como sinônimo de deslocada, de inadequada, de alguém que não se encaixa nos moldes perfeitos que minha prima construía para si mesma. Ela sempre gostou de ser o centro das atenções, sempre planejou cada detalhe da sua vida para parecer impecável. E eu, com a farda que carrego no corpo e na alma, representava exatamente aquilo que ela não podia controlar: autenticidade. Na véspera da festa, pensei em não ir. O peso de mais uma encenação familiar, onde eu seria alvo de olhares atravessados e cochichos calculados, não era pequeno. Mas, ao mesmo tempo, havia em mim uma chama que se recusava a o apagar. Eu não passaria a vida fugindo de ambientes hostis, como se minha presença fosse um erro a ser evitado. Eu tinha a escolha: comparecer e ser a decoração exótica que eles esperavam, ou comparecer e mostrar que minha farda não era fantasia, mas símbolo de luta, disciplina e sacrifício. Decidi que iria, e iria com tudo o que represento. Quando entrei no salão com o convite na mão, percebi de imediato a segunda intenção por trás dele. Não era só a festa de noivado da minha prima, era também um palco onde ela pretendia brilhar ainda mais diante de todos. E eu, na visão dela, seria apenas uma sombra conveniente para destacar sua luz. Eu já podia imaginar os olhares de desdém, os comentários maliciosos disfarçados de elogio, o sorriso falso com que ela me receberia. Eu estava pronta para cada detalhe, pois já conhecia seu jogo. Ao segurar aquele convite dourado, percebi que ele não era apenas uma formalidade. Era uma armadilha delicadamente montada, uma oportunidade calculada para me colocar em uma posição desconfortável e, quem sabe, reforçar diante de todos a narrativa de que eu não pertencia àquele mundo. Mas o que minha prima nunca entendeu é que armadilhas só funcionam contra quem não aprendeu a andar pelo campo minado da vida. Eu, que tantas vezes caminhei entre riscos reais, sabia reconhecer quando o verdadeiro inimigo não impunha armas, mas palavras. Por isso, guardei o convite com cuidado. Não como lembrança de um favor ou de um gesto de carinho, mas como a primeira peça de um tabuleiro maior que ela mesma havia colocado em movimento. Ao aceitar aquele convite, eu não apenas confirmava minha presença, eu declarava silenciosamente que não seria peça secundária em jogo nenhum, e se ela me via como decoração, eu seria o tipo de decoração que rouba todos os olhares da sala. Não pela vaidade, mas pela força que ela nunca imaginou que alguém como eu poderia carregar. O salão escolhido para a festa de noivado parecia saído de uma revista de luxo. Lustres de cristal pendiam do teto alto, iluminando mesas impecavelmente arrumadas, com toalhas brancas engomadas e arranjos florais cuidadosamente calculados para impressionar. Ao fundo, um quarteto de cordas tocava músicas clássicas, conferindo ao ambiente um ar de requinte forçado, como se cada detalhe gritasse a necessidade de status da minha prima. Era o tipo de evento em que todos se vestiam não apenas para comemorar, mas para competir em aparências. Eu, de uniforme impecável, era uma peça dissonante naquele cenário de vestidos brilhosos e ternos engomados. E justamente por isso, os olhares vieram como flechas no momento em que atravessei a porta. Primeiro foram os cochichos discretos, vindos das mesas mais próximas. Sussurros abafados entre risos contidos, olhares que iam e voltavam rapidamente,
como se observar demais fosse falta de etiqueta, mas comentar baixinho fosse permitido. Em seguida, vieram os olhares prolongados, daqueles que não disfarçam julgamento, alguns curiosos, outros francamente reprovadores. Para muitos ali, o uniforme que eu vestia não era sinal de honra, mas uma espécie de quebra de protocolo social. Eu deveria estar em um vestido de gala, como todas as outras mulheres. Deveria ser parte da vitrine cintilante que minha prima havia planejado, não uma lembrança incômoda de que a vida não é feita apenas de festas, mas também de sacrifícios. No entanto, mais do que os olhares dos convidados, foi o da minha prima que carregou o peso mais cruel. Assim que me viu, sua expressão se iluminou com um sorriso que, à primeira vista, poderia parecer cordial. Mas conhecendo-a como conheço, não havia traço de afeto naquele gesto. Era o sorriso satisfeito de quem vê uma armadilha funcionando exatamente como planejou. Seus olhos faiscavam de malícia, e cada movimento que fez em direção a mim parecia calculado para que todos a vissem como a anfitriã magnânima, generosa até mesmo com alguém fora de lugar. "Você veio mesmo", disse ela em voz alta o suficiente para que os convidados próximos pudessem ouvir. "Achei que estaria ocupada. Você sabe, com aquelas coisas de quartel." A frase por si só era aparentemente inocente, mas o tom arrastado na palavra quartel e o jeito como ela olhou em volta, buscando cumplicidade nos risinhos alheios, deixavam claro o veneno escondido nas entrelinhas. Para ela, meu uniforme não era símbolo de honra, era material de chacota. E ao fazer questão de me expor logo na chegada, garantia que o público da festa já tivesse um roteiro pré-definido. Eu era a personagem coadjuvante, presente apenas para servir de contraste ao brilho da noiva. Engoli em seco, mas não dei a ela a satisfação de uma resposta. Mantive o semblante sereno, como se suas palavras não tivessem atravessado minha pele. E foi justamente esse silêncio que começou a incomodar. A prima esperava que eu me justificasse, que me irritasse, que desse a ela a chance de parecer superior diante de todos. Mas não dei. Caminhei pelo salão com passos firmes, cumprimentando pessoas com cortesia, deixando que meu uniforme falasse mais alto do que qualquer palavra. A cada aperto de mão, percebia que havia também quem me olhasse com respeito genuíno. Talvez não o grupo que minha prima tentava influenciar, mas aqueles que sabiam reconhecer coragem quando a viam. Ainda assim, o clima era claro. Eu estava em território hostil. A música elegante, as taças de cristal tilintando, os sorrisos fabricados, tudo parecia encenação em um palco cujo roteiro já estava escrito. E eu, por mais que não quisesse, estava no papel de alvo. Não seria naquela noite que minha prima deixaria escapar a oportunidade de zombar do que eu representava. O olhar dela me seguia como uma sombra, esperando o momento ideal para o golpe público, aquele que faria ecoar risadas fáceis e consolidaria sua posição de estrela indiscutível da festa. Enquanto circulava pelo salão, percebia que os cochichos aumentavam em intensidade. Mulheres de vestido cintilante trocavam olhares de cima a baixo. Homens ajustavam gravatas enquanto me analisavam como quem observa algo curioso em um museu. Não havia neutralidade naquelas expressões. Ou era admiração contida, ou desprezo mal disfarçado. E, em meio a tudo isso, eu me mantinha firme, lembrando a cada passo que não era eu a deslocada naquela cena, mas sim eles que não compreendiam o verdadeiro peso do uniforme que carrego. Para eles, glamour era tecido brilhante. Para mim, glamour era ter histórias de coragem inscritas em cada fio daquela farda. E assim, mesmo sem uma palavra direta ainda, eu já sabia. A festa não seria apenas uma comemoração de noivado. Seria também uma batalha silenciosa, onde o palco era o salão iluminado e as armas seriam olhares, frases calculadas e o jogo cruel das aparências. O olhar de desdém da minha prima já havia dado o tom do que viria. E eu estava pronta, mais do que nunca, para resistir ao teatro dela e esperar o momento certo em que as máscaras cairiam. Porque sempre caem. O clima já estava preparado desde a minha chegada. Eu podia sentir que cada olhar, cada cochicho e cada sorriso enviesado eram pequenas fagulhas que antecediam um incêndio. Minha prima nunca foi sutil. Ao contrário, sempre buscou plateia para suas provocações, e o noivado, que deveria ser sobre ela e o futuro marido,
era também o palco perfeito para me transformar em objeto de chacota. E foi justamente no auge da festa, quando todos estavam reunidos em volta dela, que ela decidiu lançar o golpe que vinha amadurecendo desde o momento em que me viu entrar no salão de uniforme. Ela ergueu a taça de champanhe, como quem vai fazer um brinde, e, antes mesmo de falar, já conquistara a atenção de todos. A música baixou de volume, os convidados pararam de conversar, e o círculo em torno dela se fechou como uma arena. Eu, que estava um pouco afastada, percebi o olhar rápido que lançou em minha direção, um olhar que dizia claramente: agora é a sua vez de ser exposta. O silêncio se fez cúmplice, como se todos já soubessem que dali sairia algo venenoso, mas preferissem assistir ao espetáculo do que intervir. Com o sorriso largo que usava sempre que queria parecer espirituosa, minha prima começou: eu só queria agradecer a todos que vieram para celebrar o nosso amor. Fez uma pausa dramática, como se fosse a estrela de uma peça ensaiada. E também agradecer as presenças ilustres, disse, esticando a voz na palavra ilustres e direcionando os olhos para mim. Afinal, não é todo dia que a gente tem uma heroína de farda aqui, não é mesmo? Alguns convidados riram de imediato, ainda sem entender se era um elogio ou ironia. Mas antes que o mal-estar pudesse se dissipar, ela completou: pena que a farda não combina com esse tipo de festa, né? Heroína só em filme, gente, porque glamour de verdade é isso aqui. E abriu os braços, exibindo o vestido brilhoso que usava como se fosse uma coroa de vitória. Dessa vez, os risos vieram mais fortes, ecoando pelo salão. Alguns tentaram disfarçar, levando taças à boca ou desviando o olhar, mas o som já tinha cumprido o papel de validar a piada. Eu senti o riso penetrar fundo, não pela ofensa em si, porque insultos nunca me abalaram de verdade, mas pelo prazer visível dela em me reduzir diante de todos. Era como se quisesse confirmar para a plateia que, mesmo com a minha farda, com tudo o que eu já tinha enfrentado e conquistado, eu continuava sendo para ela apenas a prima incômoda, sem brilho, sem graça, sem valor naquele universo de aparências. O silêncio que mantive foi a minha primeira vitória. Eu não lhe daria o presente de uma reação impulsiva. Mantive o corpo ereto, o olhar firme, e apenas encostei a taça na mesa ao meu lado. Meu coração pulsava forte, não de raiva, mas de controle. Cada vez que ela esperava que eu me encolhesse ou tentasse justificar minha presença, eu permanecia imóvel, deixando claro que não seria arrastada para o jogo rasteiro dela. E esse silêncio, que para muitos poderia parecer passividade, era na verdade a minha arma. Porque eu sabia que quanto mais eu me calasse, mais ela sentiria a necessidade de falar, de se exibir, de se perder em suas próprias palavras. E não demorou. Embalada pelo riso que conseguira arrancar, minha prima resolveu ir além. Mas olha, prima, não leva a mal, tá? Disse, erguendo novamente a taça. A gente adora que você venha de uniforme. É sempre bom ter uma lembrança de que existe gente que escolhe essa vida. Dura, sem brilho. A gente só fica se perguntando como é que você consegue trocar isso aqui. E novamente girou mostrando o salão, o vestido, as luzes. Por quartel, sujeira e gritos de ordem. É quase engraçado. Dessa vez, os risos foram mais contidos. A plateia começava a se dividir entre os que se deixavam levar pela zombaria e os que, desconfortáveis, percebiam que havia um excesso na forma como ela me expunha. O noivo, até então calado ao lado dela, lançou um olhar sério. Não para mim, mas para ela. E esse detalhe não passou despercebido. No fundo, percebi que algo estava prestes a mudar, mas ainda não era a hora. Eu respirei fundo e continuei em silêncio. A cada segundo, a tensão aumentava. Alguns parentes desviavam os olhos de vergonha alheia. Outros observavam cada detalhe do meu rosto, esperando uma explosão que nunca veio. Mas eu sabia. A força estava justamente em não ceder, em esperar o momento exato em que a máscara da minha prima escorregaria sozinha, porque máscaras sempre escorregam. E foi nesse instante de silêncio pesado, com o salão dividido entre risos nervosos e olhares tensos, que a festa tomou um rumo inesperado, um rumo que nem minha prima poderia prever. O noivo, que até então era coadjuvante do espetáculo, respirou fundo, virou-se para mim e começou a caminhar em minha direção. O salão, que já estava quieto, pareceu prender a respiração. Ele se aproximou,
Olhou-me nos olhos e, em voz firme, sem titubear, soltou a frase que mudaria completamente o rumo daquela noite. Você é a verdadeira heroína desta sala. O impacto foi imediato. Os risos morreram, como se tivessem sido cortados com uma lâmina invisível. O silêncio dessa vez não era cúmplice, mas de choque. Minha prima congelou, a taça parada no ar, sem saber como reagir, e eu, ainda imóvel, percebi que não precisei mover uma única peça para que o jogo mudasse de lado. Às vezes, o simples fato de permanecer de pé é o suficiente para desmontar uma cena inteira. Quando o noivo ergueu a voz e declarou diante de todos que eu era a verdadeira heroína daquela sala, o mundo pareceu suspender-se por alguns segundos. O salão inteiro ficou mudo, como se alguém tivesse cortado os fios invisíveis que sustentavam as risadas e os cochichos maldosos de instantes antes. Até mesmo o som da música, que ainda tocava ao fundo, pareceu perder a importância diante da frase que ecoava como uma sentença. Você é a verdadeira heroína desta sala. A taça de champanhe da minha prima permaneceu erguida no ar, congelada, e os olhos dela se moveram em minha direção numa mistura de raiva, vergonha e incredulidade. Ela jamais esperava ser desarmada pelo próprio noivo, e muito menos em defesa de mim. Eu poderia ter aproveitado aquele momento para falar, para lançar um discurso inflamado, para esfregar em todos o quanto estavam errados em me tratar como se eu fosse apenas uma presença incômoda. Mas não. Eu sabia que a força não estava em gritar, em justificar, nem em me igualar à mesquinhez que haviam exibido. A força estava no silêncio. E foi exatamente isso que escolhi. Permaneci imóvel, apenas olhando para ele, sem um sorriso exagerado, sem lágrimas, sem qualquer gesto que pudesse transformar o momento em um espetáculo de autopromoção. Meu silêncio, naquele instante, pesava mais do que 1000 palavras. Era curioso observar como o desconforto se espalhava entre os convidados. Alguns desviavam o olhar, outros mexiam nervosamente em suas taças, como se o silêncio fosse insuportável demais para ser enfrentado de frente. O riso que antes havia ecoado com tanto prazer, agora dava lugar a uma inquietação coletiva, e eu percebi, com uma nitidez quase cruel, que cada segundo de silêncio era como um espelho que obrigava todos a encarar o ridículo de suas próprias atitudes. O que antes parecia engraçado, transformava-se diante de um gesto contido meu e de uma frase firme dele, em pura vergonha alheia. Minha prima tentou retomar o controle. Baixou a taça, pigarreou e disse em tom forçado: "Ah, gente, eu estava só brincando. Vocês sabem como eu sou, né? Sempre com uma piadinha." Mas sua voz falhou no meio da frase, e a risada que tentou emendar soou artificial, descompassada, como se até o próprio corpo se recusasse a sustentar a mentira. Ninguém respondeu. Ninguém riu. O silêncio continuava sendo o protagonista, e ela, cada vez mais, a coadjuvante desesperada tentando preencher um vazio que não lhe pertencia mais. Eu, por dentro, refletia sobre a ironia de tudo aquilo. Passei anos sendo acusada de ser dura demais, fria demais, inflexível demais, por causa da disciplina que a carreira militar exige. Sempre tentaram usar meu silêncio em momentos de dor ou de injustiça como prova de insensibilidade. E agora, naquele salão cheio de olhares, era justamente esse silêncio que me colocava em posição de superioridade. Eu não precisava de gritos, de justificativas, nem de argumentos inflamados. Minha calma era o meu grito mais alto. O noivo, que permanecia firme ao meu lado, reforçou ainda mais o desconforto geral ao levantar a taça e repetir com voz clara: "Um brinde à verdadeira força, que não precisa de palco nem de aplauso para existir." E ergueu o copo em minha direção. Alguns convidados, constrangidos, levantaram suas taças também, não por entusiasmo, mas porque sabiam que ignorar seria ainda mais vergonhoso. Outros permaneceram imóveis, incapazes de decidir se deviam seguir a corrente ou permanecer neutros. De todo modo, o gesto havia selado a virada. Naquele salão, eu não era mais a piada, mas a referência silenciosa que ninguém podia ignorar. Minha prima, por sua vez, mordia o lábio, alternando entre tentar sorrir e lançar-me olhares que transbordavam ódio. Ela queria falar, queria responder, queria desmentir o que havia acontecido, mas cada palavra que arriscasse agora só a afundaria mais.
E foi assim que compreendi o poder de simplesmente não reagir. O silêncio não apenas me preservava, ele a expunha, deixando que o próprio peso da situação caísse sobre ela. Depois do brinde, a música voltou a tocar, mas de forma quase automática, como se ninguém tivesse mais coragem de ocupar aquele espaço com conversas barulhentas. O ambiente permanecia tenso, e eu continuei circulando pelo salão em silêncio, cumprimentando educadamente aqueles que se aproximavam. As pessoas que minutos antes haviam rido das provocações, agora vinham até mim com comentários curtos, como se tentassem se redimir. Foi só uma brincadeira dela, você sabe como é? Ou, você é muito forte, sempre admirei isso. Eu apenas assentia, sem alimentar justificativas. O silêncio continuava sendo minha resposta, e o desconforto deles, minha vitória. Enquanto isso, minha prima se esforçava para retomar o protagonismo da festa. Puxava amigos para dançar, tentava engatar conversas animadas, mas a energia havia mudado. O olhar dos convidados já não era de adoração, mas de julgamento. Cada gesto dela parecia forçado, cada risada mais alta parecia uma tentativa de encobrir o vazio que a frase do noivo e o meu silêncio haviam escancarado. E eu, observando de longe, percebi que a noite já estava decidida. Eu não precisava dizer nada. Meu silêncio havia plantado a semente de tudo o que viria a seguir. Era apenas questão de tempo, até que o reconhecimento se multiplicasse, até que as máscaras caíssem, e até que cada um naquele salão fosse obrigado a repensar as próprias escolhas de lado. O silêncio, afinal, não era ausência de resposta. Era a resposta mais poderosa que eu poderia dar. Era o peso que fazia todos refletirem, o eco que transformava a zombaria em arrependimento, o reflexo que devolvia aos outros o ridículo de seus próprios risos. E naquele instante eu tive certeza. A guerra dela comigo tinha acabado antes mesmo de começar, porque eu havia vencido sem mover uma única peça. O salão parecia ter retomado sua normalidade, mas apenas na superfície. A música voltara a tocar. As conversas tentavam se reerguer. As taças se chocavam discretamente, mas havia um fio invisível ligando todos os presentes ao episódio anterior. O silêncio estratégico que eu sustentara permanecia latejando dentro de cada olhar, e minha prima, mesmo com o vestido cintilante e a postura ensaiada de anfitriã, já não conseguia sustentar o controle da cena como antes. Eu a observava de canto, tentando arrancar gargalhadas que soavam ocas, fazendo piadas que não encontravam eco, e a cada tentativa fracassada, mais claro ficava que o centro da atenção tinha mudado de lugar. Foi então que o inesperado aconteceu. O noivo, até aquele momento discreto, alguém que parecia desempenhar seu papel de forma educada e sem buscar protagonismo, resolveu agir de maneira que ninguém jamais poderia prever. Ele caminhou até o meio do salão com um gesto firme, erguendo a mão para pedir essa atenção de todos. As conversas cessaram quase de imediato, como se houvesse uma autoridade natural em sua presença que não se podia ignorar. Minha prima, ao perceber o movimento, correu para o lado dele, pensando que finalmente recuperaria o brilho da noite. Mas o que veio em seguida não foi exatamente o que ela esperava. O noivo olhou em volta, varreu o salão com os olhos, respirou fundo e então fixou o olhar em mim. Com passos lentos, aproximou-se até estar de frente para mim no centro do salão, onde todos podiam ver claramente. O coração de minha prima parecia acelerar, a ponto de se ouvir em sua respiração ofegante, porque ela sabia que qualquer movimento fora do roteiro representaria um risco à narrativa que tentara construir. E o que se seguiu foi um risco que se transformou em catástrofe pessoal para ela. Ele parou diante de mim, assumiu a postura reta, firme, típica de quem reconhece autoridade, e com voz alta, sem qualquer tremor, disse: "Você é a verdadeira heroína desta sala." O tempo pareceu congelar. As palavras dele ecoaram como um trovão no meio da noite, e cada pessoa presente sentiu o impacto. Não se tratava de uma fala protocolar, de um elogio educado ou de uma gentileza social. Era uma declaração carregada de convicção, um gesto simbólico que colocava minha presença acima de qualquer zombaria, um ato de reconhecimento público que nenhum convite formal ou cerimônia planejada poderia superar. Eu mantive a calma.
Não precisava sorrir, nem demonstrar surpresa. A força estava justamente em aceitar aquelas palavras como quem sabe que o mérito é fruto de anos de luta, não de uma circunstância fortuita. Apenas incline a cabeça num gesto sutil de agradecimento, e esse detalhe mínimo foi o suficiente para transformar aquele instante em algo monumental. A reação dos convidados foi imediata. Houve um silêncio absoluto, tão denso que quase se podia ouvir as respirações. Em seguida, começaram os cochichos, mas agora não eram de deboche. Eram murmúrios de surpresa, de desconforto, de pessoas tentando processar a reviravolta. O peso de cada risada anterior caiu sobre os ombros de quem havia se permitido rir, e de repente, como se alguém tivesse dado o sinal, aplausos começaram a surgir, tímidos no início, depois mais fortes, até que o salão inteiro se encontrava batendo palmas. Minha prima, ao lado do noivo, estava estática, sem saber o que fazer. Tentava sorrir, mas os olhos a traíam, revelando um furacão de ciúme e humilhação. Ela não conseguia compreender como a festa, cuidadosamente planejada para ser sua vitrine de poder e status, transformara-se em palco para minha afirmação silenciosa. Era a virada inesperada que ninguém imaginava, e o fato de vir do homem que ela escolheu para dividir a vida tornava tudo ainda mais doloroso para ela. Enquanto os aplausos ecoavam, o noivo ergueu sua taça de champanhe e declarou: um brinde à coragem verdadeira, que não veste apenas uniformes, mas carrega valores que nenhum salão ou vestido pode apagar, e levantou o copo em minha direção. Dessa vez, ninguém ousou se negar. Todos ergueram suas taças, mesmo os mais desconfortáveis, mesmo aqueles que haviam rido antes. O brinde soou como um rito de passagem, como se o salão inteiro tivesse que reconhecer que a zombaria havia perdido seu espaço para o respeito. Eu, ainda em silêncio, ergui a minha taça e brindei de volta. Não havia vitória mais completa do que aquela. Não precisei dizer uma palavra, não precisei gritar, nem justificar quem eu era. O reconhecimento veio de onde menos se esperava e foi amplificado por todos. Minha prima tentou recuperar o controle, puxando o noivo pelo braço, murmurando algo no ouvido dele, mas ele apenas sorriu de forma cortês e permaneceu firme. Era claro que, naquele momento, ele estava mais preocupado em manter a verdade do que em sustentar o orgulho ferido da futura esposa. E essa escolha dele foi a última peça que consolidou a virada. Naquele salão, naquele instante, as risadas que antes haviam zombado de mim se transformaram em vergonha, e os olhares que me atravessavam com desdém se converteram em reconhecimento. E tudo porque eu soube esperar, soube manter o silêncio, e porque a vida, com sua ironia implacável, colocou na boca de outro a frase que eu nunca precisei dizer, que eu era, sim, a verdadeira heroína daquela sala. O salão ainda reverberava com os aplausos provocados pela frase inesperada do noivo. As taças de champanhe tremiam nas mãos de alguns convidados, como se o gesto deles de levantar os copos tivesse sido mais por obrigação do que por convicção. Era visível que muitos estavam tentando se ajustar à nova atmosfera, se reposicionar diante de um jogo que havia mudado completamente em questão de minutos. Aquele ambiente, que começara como palco de zombarias, agora se tornara cenário de reconhecimento, e ninguém queria ser visto do lado errado da narrativa. O poder do silêncio estratégico, somado à intervenção certeira do noivo, havia desarmado todos os olhares de desdém. Mas o que se seguiu depois consolidou a reviravolta de forma ainda mais avassaladora. O noivo permaneceu ao meu lado, ereto, com a taça erguida, encarando os convidados sem pressa, como se quisesse que cada olhar se encontrasse com o dele. Era um gesto simples, mas cheio de firmeza, a atitude de alguém que sabia muito bem a dimensão do que estava fazendo. Ele, que deveria ser o coadjuvante naquela noite, passou a conduzir os rumos da festa, e isso deixava minha prima visivelmente nervosa. O rubor em seu rosto denunciava a raiva contida, o desconforto crescente, a incapacidade de controlar o rumo da própria comemoração. Ela, que havia planejado cada detalhe para brilhar sozinha, agora era apenas uma sombra diante da cena que se desenrolava. Foi nesse instante que ele elevou ainda mais a voz, chamando a atenção de todos de maneira definitiva. Eu proponho um brinde, disse firme, com a entonação de quem não pede,
mas determina. As conversas paralelas cessaram imediatamente. Cada convidado virou o corpo na direção dele, e até os garçons, que passavam entre as mesas com bandejas equilibradas, pararam por alguns segundos para observar. Havia no ar uma curiosidade quase infantil, como se todos esperassem um discurso ensaiado sobre o noivado, sobre o amor, sobre a união futura. Mas não foi nada disso que aconteceu. Ele respirou fundo, ergueu a taça ainda mais alto e, olhando diretamente para mim, declarou: um brinde à coragem que veste o uniforme, mas que vai muito além do uniforme. A mulher que representa o que é servir, não a si mesma, mas a todos nós. Hoje, neste salão, quero que todos saibam que a verdadeira grandeza não está no brilho de um vestido, nem no luxo de uma festa, mas na dignidade de quem dedica sua vida àquilo que acredita. E essa pessoa está aqui conosco. As palavras caíram como uma chuva de pedras sobre os ouvidos de quem antes havia rido. Os mesmos que cochicharam zombarias, que olharam com desdém, agora não tinham como escapar do constrangimento. Eu podia ver em seus rostos a tentativa de disfarçar, os sorrisos amarelos, os olhares desviados para o chão. Havia, no entanto, também expressões de surpresa genuína, de admiração recém-descoberta, de pessoas que talvez nunca tivessem parado para refletir sobre o peso do que significa servir no exército, vestir uma farda, colocar-se em risco por gente que muitas vezes nem conhece. Aquelas frases, ditas com tanta firmeza, abriram uma fenda no muro de preconceito que minha prima tentara erguer. Quando ele terminou, ergueu a taça na minha direção e um coro espontâneo de vozes repetiu o gesto. O tilintar das taças foi alto, intenso, quase ensurdecedor, como se cada cristal quebrasse um pouco do orgulho inflado que minha prima havia exibido até então. Eu ergui a minha taça também, com calma, sem pressa, porque não havia necessidade de pressa naquele momento. O tempo já estava a meu favor. Brindei de volta, apenas com um leve aceno de cabeça, e deixei que o silêncio entre uma palavra e outra dissesse o que eu jamais precisaria explicar. Minha prima, que ainda estava ao lado dele, tentou intervir, tentou forçar um riso e acrescentar algo como quem desejava retomar o protagonismo, mas sua voz soou frágil, trêmula, completamente fora de ritmo. Disse qualquer coisa sobre amor verdadeiro e a alegria da noite, mas ninguém lhe deu atenção. O foco já não estava mais nela. Era como se a festa tivesse se dividido em duas camadas: a superfície, onde ela ainda tentava se exibir, e o subterrâneo, onde todos já sabiam quem havia sido exposta e quem havia vencido em silêncio. Os convidados, aos poucos, começaram a se aproximar de mim. Primeiro foram os mais respeitosos, aqueles que talvez nunca tivessem se atrevido a zombar, mas que se sentiam compelidos a demonstrar reconhecimento. Um homem mais velho, provavelmente amigo da família, aproximou-se e disse em tom baixo, mas audível: "Parabéns pelo que faz. Precisamos de mais pessoas assim." E apertou minha mão com firmeza. Depois, uma senhora elegante, joias discretas, cabelo impecável, comentou: "Sempre admirei quem tem coragem de servir." Outros vieram, uns com palavras, outros apenas com olhares, e cada gesto era uma pedra a mais no muro que se erguia entre minha prima e o respeito coletivo. O clima da festa mudou de forma irreversível. A música parecia diferente. Os risos agora soavam em outro tom, e até os garçons, discretos em seus movimentos, me lançavam olhares de cumplicidade. Era como se o salão tivesse decidido, de forma silenciosa, se reposicionar. Minha prima, antes a anfitriã absoluta, agora estava isolada no próprio brilho artificial. Ela circulava entre os convidados tentando resgatar o clima que havia planejado, mas era ignorada em cada tentativa. O noivo, ao contrário, permanecia próximo de mim, atento, cordial, como se quisesse reforçar diante de todos que sua fala não havia sido um impulso, mas uma escolha consciente. Eu não precisei dizer nada, não precisei me justificar, nem agradecer em excesso. O poder estava justamente na contenção, na dignidade de manter o silêncio. Cada palavra do noivo, cada gesto dos convidados, cada aplauso espontâneo, consolidava uma vitória que não era apenas minha, mas de tudo o que representava: disciplina, sacrifício, honra. Quando a música recomeçou em ritmo mais alegre, percebi que a festa não voltaria a ser a mesma. O brinde havia quebrado o roteiro cuidadosamente escrito pela minha prima.
Não importava mais quantas fotos fossem tiradas, quantas danças fossem ensaiadas, quantos discursos ensaiados ainda viessem. Aquele momento já estava marcado na memória de todos, e nada poderia apagá-lo. E foi assim que, em pleno salão de noivado, entre taças de cristal e luzes cintilantes, ficou claro que a zombaria havia morrido e o respeito havia nascido. O brinde não foi apenas um gesto social, foi a sentença final que mudou o clima para sempre. O salão ainda parecia reverberar com os ecos do brinde que havia transformado a noite. O tilintar das taças, os aplausos inesperados e, principalmente, a fala firme do noivo tinham redesenhado todo o ambiente. A festa de noivado, antes cuidadosamente preparada para ser o palco da vaidade da minha prima, agora girava em torno de uma cena que ela jamais previra, a de ser eclipsada em sua própria celebração. Eu permanecia serena, observando em silêncio os movimentos ao meu redor, consciente de que a guerra já estava vencida sem que eu tivesse disparado uma única palavra. Mas minha prima, tomada pelo ciúme e pela fúria contida, não sabia aceitar a derrota. E foi nesse instante que começou sua reação. Não uma reação planejada, mas uma sucessão de tentativas desesperadas de retomar o protagonismo, cada uma mais trágica que a anterior. Ela ergueu o queixo, tentando recompor a postura, e com um sorriso forçado, aproximou-se do noivo. Tocou levemente seu braço, como quem busca puxar de volta para si os holofotes, e disse em voz alta, de propósito para que todos escutassem: "Querido, não esqueçamos que hoje é a nossa noite." O tom carregado de teatralidade, porém, não encontrou eco. Os convidados, ainda tocados pela intensidade do brinde, continuaram voltados para mim, comentando entre si, trocando cumprimentos, elogiando discretamente minha trajetória. O silêncio que ela esperava arrancar não veio, e seu sorriso vacilou, revelando a primeira fissura em sua máscara. Não satisfeita, ela tentou outro caminho. Chamou a atenção de algumas amigas próximas, aquelas que a seguiam como satélites, e começou a rir alto, exageradamente, como se quisesse criar uma nova onda de diversão que a recolocasse no centro. Mas o riso soava deslocado, nervoso, e quanto mais forçava, mais claro ficava que não era natural. As amigas, constrangidas, tentavam acompanhá-la, mas seus olhos entregavam a verdade. Elas mesmas sabiam que o poder havia escapado das mãos da anfitriã, e assim, cada gargalhada dela se tornava um lembrete de sua perda de controle, ecoando como uma nota desafinada em meio a uma orquestra que seguia outro compasso. Em seguida, partiu para a arma mais comum de sua personalidade, a ironia. Aproximou-se de uma roda de convidados e comentou em tom maldoso, mas tentando disfarçar de piada: "É curioso como algumas pessoas se tornam protagonistas sem nem estar na lista de atrações da festa." Era uma tentativa barata de rebaixar-me, de sugerir que eu roubara uma atenção que não me pertencia, mas a frase caiu no vazio. Ninguém riu, ninguém comentou. Pelo contrário, um dos convidados mais influentes, um empresário conhecido, respondeu de forma seca: "Às vezes, o protagonismo não se escolhe. Ele acontece quando a pessoa realmente merece." A resposta, dita em tom neutro, soou como uma bofetada pública. Minha prima, que esperava aplausos cúmplices, foi obrigada a engolir em seco diante do olhar gélido de quem não estava disposto a reforçar sua narrativa. A cada tentativa frustrada, sua inquietação aumentava. O vestido, antes impecável, já não parecia assentar da mesma forma. O cabelo, meticulosamente arrumado, começava a perder o brilho diante do suor nervoso em sua testa. Ela circulava de um lado a outro, aproximando-se de grupos, tentando puxar conversas, mas era ignorada de maneira quase cruel. As pessoas respondiam por educação, mas logo voltavam seus olhos e suas falas para mim, como se o campo gravitacional da festa tivesse mudado de eixo. Eu não precisava me mover. Tudo convergia naturalmente em minha direção. Ela, por outro lado, corria em círculos, desesperada para não desaparecer no mesmo espaço que havia arquitetado para ser seu triunfo. O ápice de sua reação veio quando decidiu subir ao palco improvisado, aquele mesmo que seria usado mais tarde para o discurso oficial do noivado. Pegou o microfone com uma determinação artificial e começou a falar. Disse frases sobre amor, sobre união, sobre a importância de estarmos aqui celebrando nossa felicidade.
Sua voz soava firme no começo, mas à medida que continuava, percebia que ninguém estava realmente ouvindo. Alguns convidados se levantavam discretamente para cumprimentar-me. Outros cochichavam sobre minha carreira, e até os garçons aproveitavam para cruzar olhares curiosos em minha direção. O monólogo dela no microfone soava como um grito em deserto, alto, mas incapaz de gerar impacto. O noivo, constrangido, deixou-a falar por alguns minutos, mas quando percebeu que a insistência apenas aumentava seu ridículo, aproximou-se com calma, tomou-lhe o microfone das mãos e disse: "Obrigado, meu amor, mas acho que já está claro para todos o quanto esta noite é também sobre reconhecer quem merece respeito." E mais uma vez, direcionou o olhar a mim. O golpe foi mortal. Diante de todos, o noivo não apenas lhe retirava a palavra, mas confirmava o que todos já sabiam. Ela havia perdido o domínio da própria festa. A reação da prima, portanto, não foi uma retomada de poder, mas um desfile de derrotas sucessivas. Cada passo que dava na tentativa de reconquistar os holofotes apenas a enterrava mais fundo no fosso do ridículo. Seu ciúme não era mais apenas visível, era palpável, quase material, pairando no ar como uma nuvem pesada. Ela tentava sorrir, tentava manter a pose, mas seus olhos denunciavam a raiva, o ressentimento, o desespero de quem percebia que nada do que dissesse ou fizesse mudaria a realidade. A festa havia se voltado contra ela, e não havia discurso ensaiado capaz de desfazer o estrago. Enquanto ela se debatia em sua própria teia, eu permanecia imóvel, discreta, apenas observando. Não precisava de palavras, nem de gestos grandiosos. Meu silêncio era a arma mais poderosa, porque deixava que todos testemunhassem, sem interferência, a implosão lenta da vaidade dela. Era um espetáculo triste e ao mesmo tempo inevitável. A reação de alguém que, incapaz de aceitar a verdade, se perde em suas próprias contradições. E assim, terminou a noite para minha prima, cercada por convidados que fingiam não perceber suas tentativas patéticas, ignorada por aqueles que antes lhe davam atenção, e derrotada não por um confronto direto, mas pela simples exposição do contraste entre suas palavras ocas e a força silenciosa da realidade. O salão havia mudado de atmosfera de maneira irreversível. Depois do brinde inesperado do noivo e da reação desastrosa da minha prima, parecia que a festa, antes cuidadosamente desenhada para ser o palco do ego dela, havia encontrado um novo eixo gravitacional. E esse eixo não era mais o vestido branco dela, nem o sorriso ensaiado diante das câmeras. Era minha presença silenciosa, inabalável, sustentada por uma farda que não precisava de explicações. Enquanto ela se debatia em tentativas patéticas de retomar os holofotes, os convidados, um a um, começaram a mover-se em minha direção, como se compreendessem, ainda que tardiamente, que a verdadeira narrativa daquela noite não estava no noivado, mas na desconstrução de uma mentira. O reconhecimento não veio em forma de discursos grandiosos ou gestos dramáticos, mas em pequenas atitudes, sutis e poderosas, que juntas formavam uma avalanche impossível de conter. O primeiro a se aproximar foi um senhor de cabelos grisalhos, conhecido empresário da cidade, alguém que até então eu havia visto apenas de longe em eventos sociais. Ele trouxe em mãos uma taça de champanhe e, olhando-me nos olhos, disse em tom baixo, mas firme o suficiente para que outros à volta ouvissem: "Meu respeito pela senhora, não apenas pela farda, mas pelo silêncio com que suporta aquilo que muitos de nós não teríamos a paciência de suportar." O aperto de mão foi forte, sincero, e não havia como minha prima não perceber. Seu rosto endureceu, o sorriso congelou, e o nervosismo em seus dedos denunciava o quanto aquele gesto simples a feria mais do que qualquer palavra minha poderia ferir. Logo depois, uma senhora elegante, provavelmente amiga de longa data da família da noiva, chegou com expressão emocionada. Ela não trouxe taça, nem palavras ensaiadas. Trouxe apenas as mãos, que seguraram as minhas com força surpreendente para alguém de sua idade. "Eu perdi um filho no serviço militar", disse com a voz trêmula. "E ver uma mulher como a senhora aqui, firme, me dá esperança de que o sacrifício dele nunca será em vão." O salão inteiro pareceu silenciar ao redor desse breve diálogo. Não havia como fingir que era uma conversa privada.
Todos viam, todos ouviam, todos entendiam. A prima, enciumada, mordia os lábios, mas não ousava interromper. O reconhecimento estava sendo construído não por mim, mas por aqueles que voluntariamente decidiam expor publicamente o valor que ela tentara ridicularizar. A partir daí, o fluxo tornou-se inevitável. Jovens vieram até mim, alguns com curiosidade genuína, perguntando como era a rotina de alguém que dedicava a vida à defesa de outros. Casais se aproximaram para agradecer discretamente, dizendo que nunca haviam tido a coragem de verbalizar o quanto respeitavam quem usava uniforme, mas que aquela noite parecia a ocasião certa. Até mesmo os garçons, que circulavam atentos com bandejas, paravam por alguns segundos para cumprimentar-me com olhares e discretos "Obrigado, senhora". Era como se cada gesto fosse uma rachadura na fachada construída pela minha prima, rachaduras que se multiplicavam até não restar mais nada de sólido em sua encenação. O noivo, vendo aquela movimentação espontânea, não fez nada para contê-la. Pelo contrário, incentivou com sua própria postura. Cada vez que alguém se aproximava para falar comigo, ele acompanhava com um sorriso discreto e respeitoso, como se dissesse ao mundo: ela merece. Esse apoio explícito, vindo de quem deveria estar ao lado da noiva, aumentava ainda mais o contraste. Minha prima já não tinha como recuperar o controle. Tentava forçar conversas paralelas, tentava rir mais alto, até chegou a erguer novamente sua taça em um gesto de falsa alegria, mas ninguém olhava. O palco, mesmo sem holofotes, já estava ocupado, e não por ela. O reconhecimento dos convidados não se limitou a elogios pessoais, foi além. Alguns começaram a relatar em voz alta histórias que sabiam sobre mim. Eu li no jornal sobre aquela operação, dizia um. Foi ela que ajudou a resolver, completava outro. Não importava se todos os detalhes estavam corretos ou se eram versões distorcidas da verdade. O que importava era a mensagem subjacente. Eu não era uma decoração exótica como minha prima havia insinuado, nem uma figura menor que podia ser ridicularizada. Eu era alguém cuja história atravessava aquelas paredes e reverberava fora dali, no mundo real, no cotidiano de pessoas comuns que sabiam, no fundo, que segurança e liberdade têm preço, e que esse preço já havia sido pago muitas vezes por mim e por tantos outros. Minha prima, encurralada por uma maré que não conseguia controlar, deu seu último passo em falso. Aproximou-se de um grupo que me rodeava e, com uma risada artificial, disse: "Bom, afinal, toda família tem sua história curiosa para contar, não é mesmo?" Tentou transformar o momento em piada, mas foi imediatamente ignorada. Uma das mulheres presentes, de semblante firme, respondeu sem olhar para ela: "Não é uma história curiosa, é uma história de coragem." O golpe foi final. Ela ficou parada por alguns segundos, sem reação, e depois se afastou lentamente, como quem busca um canto onde pudesse se recompor longe dos olhos atentos. Mas era tarde demais. O salão inteiro já havia registrado a cena, e cada olhar de compaixão ou reprovação que lhe era lançado funcionava como um lembrete de sua derrota. Eu, por outro lado, permanecia fiel ao meu silêncio estratégico. Não precisava levantar a voz, não precisava contar feitos, não precisava corrigir versões. O reconhecimento vinha dos outros, e isso o tornava ainda mais poderoso, porque não parecia autopromoção, mas sim a verdade emergindo de forma natural. Era como se cada gesto, cada palavra dita por aqueles convidados, fosse uma pedra sendo retirada de cima de mim, revelando aos poucos quem eu realmente era, em contraste gritante com a caricatura que minha prima havia tentado construir. E quando, no auge dessa sequência de homenagens improvisadas, o noivo ergueu novamente a taça e disse: "Às vezes, a vida nos dá o privilégio de conviver com heróis de verdade, e hoje todos nós temos esse privilégio." O salão inteiro aplaudiu mais uma vez. Minha prima não conseguiu conter uma expressão de dor no rosto, como se cada palma fosse uma punhalada direta em sua vaidade. Eu permaneci imóvel, segurando a taça com firmeza, olhando em frente, sem me deixar embriagar pela glória momentânea. Não porque não fosse tentador, mas porque sabia que a verdadeira vitória não estava nos aplausos, e sim no contraste entre o que ela tentou me reduzir e o que os outros, por conta própria, reconheceram em mim. Ao final daquela noite, já não havia dúvidas. O salão, que começara como o cenário da festa de noivado da minha prima,
se transformara em palco de uma revelação. O protagonismo, antes cuidadosamente preparado para ela, havia sido arrancado não por mim, mas pelos próprios convidados, que ao reconhecerem quem eu era de verdade, a deixaram nua diante de sua própria farsa. E isso eu sabia, era uma vitória que não precisava de palavras para ser confirmada. O relógio já marcava horas avançadas, mas o salão continuava cheio, pulsando de conversas que, por mais que tentassem girar em torno do noivado, invariavelmente retornavam ao mesmo ponto, o acontecimento inesperado que havia transformado completamente a atmosfera da festa. Eu percebia isso sem precisar me esforçar. Era evidente no modo como os convidados se aproximavam, no cuidado em cada palavra dirigida a mim, e até mesmo nos olhares discretos que lançavam para minha prima, agora isolada, como se fosse apenas uma sombra desajustada de tudo que acontecera. O evento, que deveria ter sido lembrado como a celebração da união dela com o noivo, havia se transformado em outra coisa. O título secreto que pairava sobre todos os presentes já não era festa de noivado, mas a noite em que a verdade foi revelada. E quando decidi me levantar para ir embora, o que se seguiu deixou claro que minha saída não seria discreta, mas sim a consagração silenciosa de tudo o que havia acontecido. A princípio, tentei fazer o movimento mais natural possível. Coloquei a taça sobre a mesa ao meu lado, ajeitei levemente o casaco e comecei a caminhar em direção à saída. Mas percebi, quase de imediato, que não era mais uma convidada comum entre tantas outras. O primeiro a perceber minha intenção foi o noivo. Ele interrompeu uma conversa, deu alguns passos até mim e, com um gesto firme, colocou a mão sobre meu ombro, olhando-me nos olhos com a mesma seriedade com que havia feito o brinde mais cedo. Não disse muito. Bastou a frase curta, mas carregada de significado. Obrigada por estar aqui. Sua presença mudou tudo. Essas palavras, vindas dele e ditas naquele momento, funcionaram como um sino ecoando por todo o salão, chamando a atenção de outros convidados que rapidamente se aproximaram. De repente, eu não caminhava mais sozinha. Pessoas surgiam à minha volta, como se formassem uma espécie de cortejo improvisado. Alguns apenas tocavam meu braço em cumprimento. Outros diziam baixinho palavras de gratidão ou respeito. E alguns, mais emocionados, pediam para apertar minha mão com firmeza. O caminho que antes parecia longo até a porta, agora se tornava um corredor de reconhecimento espontâneo, como se eu estivesse cruzando uma passarela invisível. E ao fundo, vi minha prima de longe, olhando tudo com um misto de fúria e desespero, incapaz de fazer qualquer coisa para interromper aquela cena que só a diminuía ainda mais. O detalhe mais marcante foi que, quanto mais eu me aproximava da saída, mais o gesto ganhava intensidade. No começo eram cumprimentos rápidos, mas logo vieram as palavras em voz alta, para que todos ouvissem. Um homem disse: "O país precisa de mais gente como você." Outra senhora completou: "Hoje, nós vimos o que é força de verdade." E quando notei, até os músicos, que tocavam discretamente em um canto do salão, interromperam por alguns segundos suas notas, apenas para me aplaudir discretamente antes de retomar a melodia. Não havia como disfarçar. Minha saída estava se transformando em um ato simbólico, tão impactante quanto o brinde do noivo. Eu mantinha o mesmo semblante firme, tentando controlar as emoções que, por dentro, ameaçavam transbordar. Não queria chorar. Não queria parecer enfraquecida pelo momento. Sabia que era exatamente naquele instante que eu precisava sustentar a imagem que todos haviam construído de mim ao longo da noite. A de alguém que, mesmo sob ataques e humilhações, permanece ereta, segura, invencível no silêncio. Então, cada passo foi dado com calma, cada olhar recebido com serenidade, como se aquilo fosse apenas mais uma missão cumprida. Mas dentro de mim, eu sentia a força daquele reconhecimento acumulando-se como uma energia impossível de descrever. Quando finalmente cheguei à porta principal, pensei que o cortejo improvisado havia terminado. Porém, fui surpreendida por um gesto que selou de vez aquela noite. O noivo, mais uma vez, tomou a dianteira. Ele se posicionou ao lado da porta, levantou-se como um soldado em posição de respeito e, com um movimento firme, bateu continência diante de mim. O gesto, repetido diante de todos, provocou o mesmo silêncio impactante da primeira vez.
Não houve risos, não houve cochichos, não houve ironia. Apenas silêncio, e logo em seguida, aplausos. Não eram aplausos ensaiados, não eram obrigatórios, eram espontâneos, vindos de pessoas que haviam compreendido, de maneira quase instintiva, que estavam diante de algo maior que um simples evento social. Minha prima, que permanecia mais ao fundo, não conseguiu esconder o choque. Por um instante, seu rosto desabou, os olhos marejaram e a boca se contraiu em raiva contida. Era como se finalmente percebesse que tinha perdido não apenas o controle da festa, mas também o respeito daqueles que antes compunham sua plateia fiel. O que restava para ela agora eram as sombras do salão e a lembrança amarga de que sua tentativa de humilhação havia produzido o efeito contrário. Havia me elevado ainda mais. Eu, então, fiz apenas um último gesto. Coloquei a mão direita sobre o peito, devolvi a continência ao noivo com a gravidade que o momento pedia e segui em frente, atravessando a porta com passos firmes. Atrás de mim, os aplausos continuaram por alguns segundos, como se me acompanhassem até o lado de fora. Não olhei para trás. Não precisava. Eu sabia que o que havia acontecido naquela noite ficaria marcado para sempre na memória de todos que estavam ali. No caminho até o carro, senti a respiração pesar e uma onda de emoções finalmente me alcançou. Não era apenas orgulho. Era também a lembrança de cada batalha, de cada renúncia, de cada momento em que ouvi que deveria desistir. Era a confirmação de que tudo aquilo havia valido a pena. Não porque eu buscava reconhecimento, mas porque, no fundo, a verdade sempre encontra um jeito de emergir, mesmo quando tentam enterrá-la sob camadas de desprezo. E ao olhar para o céu estrelado daquela noite, entendi que minha saída com honras não havia sido planejada, mas conquistada passo a passo, gesto a gesto, verdade contra mentira. Dentro do salão, minha prima ainda estaria tentando recompor a pose, ainda tentando salvar alguma dignidade entre os poucos que fingiriam apoiá-la. Mas eu sabia que não adiantava. A derrota dela não havia sido fruto de uma vingança minha, e sim da própria escolha em tentar me diminuir. A vitória, portanto, era completa, porque não tinha sido forçada. Havia acontecido de forma natural, sustentada por olhares, aplausos e gestos que nenhum discurso dela poderia apagar. E assim, enquanto o som dos aplausos ficava para trás, carreguei comigo a certeza de que aquela noite não seria lembrada como a festa de noivado da minha prima. Seria lembrada como a noite em que todos viram, sem máscara alguma, quem realmente carregava a dignidade naquela família. E essa memória, eu sabia, seria muito mais duradoura do que qualquer fotografia em álbum de casamento. Os dias seguintes àquela festa correram como um rio em cheia, trazendo rumores, comentários e versões fragmentadas do que havia acontecido no salão, mas todos convergiam para a mesma essência, a cena que havia marcado não só o noivado da minha prima, mas a memória coletiva da família inteira. Eu não precisei dizer nada, não precisei justificar nem elaborar discursos. Cada gesto, cada palavra dita pelo noivo e cada aplauso espontâneo foram suficientes para fixar uma imagem que não poderia ser apagada. E ainda assim, mesmo com esse novo respeito pairando sobre meu nome, eu sabia que faltava um último ato, um encontro inevitável que fecharia o ciclo daquela história. Esse encontro veio semanas depois, em uma nova reunião de família, bem mais discreta, organizada pela minha tia para acalmar os ânimos e tentar recompor a sensação de união. Quando recebi o convite, hesitei por alguns instantes, mas logo entendi que não era apenas uma oportunidade social, era o último capítulo que precisava ser escrito. Não por vingança, mas por coerência. O que havia começado com zombaria pública e terminado em aplausos não poderia ficar suspenso no ar. Precisava ter um fim claro, definitivo. Naquela noite, o ambiente era completamente diferente do noivado. O salão era menor, a decoração mais simples, e o tom de festa havia sido substituído por uma atmosfera quase tensa. Eu percebia isso nas conversas abafadas, nos olhares que se desviavam quando eu chegava perto, na forma como alguns parentes me cumprimentavam com exagerada cordialidade, como se quisessem compensar silenciosamente o que tinham dito ou pensado no passado. A cada passo que eu dava, sentia que o peso da memória do que acontecera na festa anterior pairava sobre todos.
Era como se estivessem à espera de uma nova virada, algo que poderia reacender ou encerrar de vez aquela chama incômoda. Minha prima estava lá, é claro. Sentei-me de frente para ela em uma mesa longa, ladeada por familiares que tentavam, sem sucesso, disfarçar a ansiedade. O noivo, agora noivo oficializado, também estava presente, mantendo-se ao lado dela, mas o contraste entre eles era gritante. Ele mantinha o semblante calmo, com a mesma postura firme de antes, enquanto ela parecia inquieta, como se o simples fato da minha presença fosse suficiente para expor sua fragilidade. Havia em seus olhos algo que oscilava entre rancor e resignação, como se ainda lutasse para recuperar o controle da narrativa que havia perdido diante de todos. O jantar seguiu, mas era impossível ignorar o clima. Conversas banais sobre trabalho, filhos e viagens eram apenas uma cortina fina que mal escondia a verdadeira expectativa. Todos esperavam algum tipo de confronto, um diálogo pendente entre mim e minha prima. Eu sabia disso, e ela também. E foi justamente essa tensão que tornou o desfecho ainda mais poderoso, porque ele não veio em palavras, mas em algo muito maior: o silêncio. Quando os pratos principais foram servidos e o burburinho havia atingido um ritmo confortável, ergui os olhos e encontrei o olhar da minha prima. Não foi um encontro casual, mas inevitável. Ela hesitou por um instante, como se quisesse desviar, mas não conseguiu. Ficamos presas naquele contato visual por longos segundos, tempo suficiente para que todos na mesa percebessem o que estava acontecendo. O salão inteiro pareceu congelar. E ali, sem precisar articular uma palavra, ela entendeu. Eu não precisava me justificar, não precisava lembrá-la de sua zombaria, nem precisava descrever como havia sido derrotada diante de todos na própria festa de noivado. Ela já sabia. Todos já sabiam. Seus olhos, antes carregados de arrogância e superioridade, agora refletiam apenas desconforto. Foi como se naquele instante ela tivesse consciência plena de que havia perdido algo muito maior do que uma disputa de vaidades. Havia perdido o respeito. Eu, por outro lado, mantive meu semblante firme, sereno, transmitindo exatamente a mensagem que queria. Não havia ódio, não havia necessidade de revanche. Havia apenas a certeza de que a verdade havia prevalecido. Nesse instante, meu filho, que estava sentado ao meu lado e havia testemunhado todos os episódios desde o começo, apertou discretamente minha mão sob a mesa. Foi um gesto simples, mas carregado de significado. Ele não disse nada, mas eu sabia o que ele queria transmitir: orgulho, lealdade e a certeza de que eu não estava sozinha. E essa conexão silenciosa entre nós dois foi a prova definitiva de que, ao contrário do que muitos acreditavam, minha luta não era por reconhecimento superficial, mas por dignidade, a minha e a da minha família. Quando o jantar terminou, levantei-me com calma, cumprimentando algumas pessoas ao redor. Meu filho levantou-se comigo. Enquanto caminhávamos em direção à saída, passei ao lado da mesa onde minha prima ainda permanecia sentada, imóvel, como se carregasse o peso de um fardo invisível. Nossos olhos se cruzaram uma última vez. Não havia mais nada a ser dito, porque o silêncio já tinha se transformado em sentença. O olhar dela era de derrota incontornável, e o meu era de vitória tranquila. E assim saí, acompanhada não por aplausos ruidosos desta vez, mas por um silêncio denso, respeitoso, que dizia ainda mais. Porque, no fim, a maior vitória não está em gritar mais alto, nem em humilhar quem tentou nos diminuir, mas em deixar que o tempo e os gestos falem por si. O último olhar naquela mesa de jantar foi suficiente para selar tudo. A narrativa havia mudado para sempre, e eu não precisava fazer mais nada além de seguir em frente. Do lado de fora, ao respirar o ar fresco da noite, senti um alívio profundo. A história estava concluída. Não importava quantas versões tentassem circular. Não importava quantas justificativas minha prima tentasse inventar. Todos que estiveram presentes carregariam para sempre a lembrança de como tudo terminou. Não com gritos, não com ofensas, mas com um olhar silencioso que valia mais do que qualquer palavra. E assim compreendi que a verdadeira vitória não é barulhenta. Ela é silenciosa, firme, irreversível. E naquela noite, ao deixar para trás o salão e os olhares pesados, eu soube que havia encerrado um ciclo. O último olhar era, na verdade, o primeiro passo de uma nova fase,
onde eu não precisava mais provar nada a ninguém.